A paz do Senhor, amada igreja, irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E hoje, seguindo a sequência da série Liberdade, estaremos ministrando o episódio 7. Se você perdeu algum dos episódios passados ou cultos passados, vai lá no canal do Ministério Folha em Branco, no YouTube, dá um clique lá e você vai abrir, assistir e será grandemente abençoado. Também quero te convidar a você deixar seus comentários durante os cultos. Se você gostou da palavra, se há algo na palavra que tocou o teu coração, mande seus comentários para nós, interaja com o Ministério Folha em Branco. Isso será bom para a sua vida, será bom também para nós. E queremos sempre estar orando por vocês, intercedendo sobre suas causas. Nosso papel é ministrar a palavra e também interceder pelo povo de Deus. E para nós é uma alegria podermos saber que um culto tocou no seu coração. Faça isso e nos alegre o coração. Quero fazer uma introdução antes da palavra. Acho que muitos já conheceram, ouviram falar do pastor Billy Graham, falecido pastor Billy Graham, uma pessoa muito lembrada com muito respeito e gratidão por tudo que ele fez pelo ministério, pela obra de Deus. Um grande evangelista do século XX, que morreu aos 99 anos e, segundo a história desse grande homem de Deus, ele levou a palavra de Deus em mais de 190 países. Pastores, igrejas, cristãos renderam-se a glória ao Senhor através da vida desse homem de Deus, grandemente usado por Deus. E em suas cruzadas, que calcula-se que ele tenha alcançado a sua palavra, mais de 220 milhões de pessoas. Que número surpreendente, ministrando a palavra de Deus. Se você somar as transmissões pelo rádio, pela televisão, diz que o número salta para mais de 2 bilhões de pessoas alcançadas através das ministrações de Billy Graham. O pastor Billy Graham realmente tem uma história muito rica e maravilhosa de ser compartilhada. E lendo uma publicação do pastor Billy Graham, acho que se não me engano foi no Face, não estou bem lembrado agora, encontrei lá um comentário que ele faz de uma história que eu achei muito interessante, cujo título era Igreja Vazia. Eu quero compartilhar com os irmãos, ler para os irmãos sobre essa história. Diz assim, presta atenção. Um pastor de um pequeno vilarejo chegou à igreja animado e motivado para realizar mais um culto de noite. A hora passava e o povo não chegava. Parece que está relatando hoje, né? Depois de 15 minutos de atraso, entraram 3 crianças. Depois de 20 minutos, entraram 2 jovens. Então o pastor resolveu começar o culto com os 5 irmãos. Ao decorrer do culto, entrou um casal, que se assentou nos últimos assentos da igreja. Quando o pastor fazia a leitura da Bíblia para a pregação da noite, entrou mais um senhor meio sujo, com uma corda na mão. Mesmo desapontado, sem entender o porquê do fracasso do povo, o pastor conduziu o culto animado e pregou com dedicação e zelo. Quando voltava para casa, ele foi assaltado e espancado por 2 ladrões que levaram a sua pasta, onde havia sua Bíblia e outros pertences. Enquanto sua esposa fazia os curativos das feridas em casa, ele descreveu aquele dia como o dia mais triste da sua vida, o dia mais fracassado do seu ministério, o dia mais infrutífero de sua carreira. Depois que se passaram 5 anos, o pastor resolveu compartilhar essa história com a igreja. Quando ele terminava de contar a história, um casal de grande referência naquela congregação interrompe o pastor e diz: Pastor, aquele casal da história que se assentaram no fundo éramos nós. Estávamos à beira do divórcio, em função de vários problemas e desentendimentos que havia em nosso lar. Naquela noite decidimos pôr um fim no casamento, mas primeiro decidimos entrar na igreja e deixarmos lá nossas alianças. E depois cada um seguir o seu caminho. Mas desistimos do divórcio depois que ouvimos a pregação do pastor naquela noite. Hoje estamos aqui com o lar e a família restaurada. Enquanto o casal falava, um dos empresários mais bem-sucedidos da localidade, que ajudava no sustento daquela igreja, acenava pedindo oportunidade para falar e disse: Pastor, eu sou aquele senhor que entrou meio sujo com uma corda na mão. Eu estava à beira da falência,
perdido nas drogas. Minha esposa e meus filhos tinham ido embora de casa por causa das minhas agressões. Naquela noite, eu tentei suicídio, só que a corda arrebentou. Quando eu ia comprar uma outra corda, vi a igreja aberta. Decidi entrar mesmo sujo com a corda na mão. Naquela noite, a mensagem perfurou meu coração e saí daqui com ânimo para viver. Hoje estou livre das drogas. Minha família voltou para casa e me tornei o maior empresário do local. Lá na porta da entrada, o diácono que fazia o protocolo gritou: Pastor, eu fui um daqueles ladrões que assaltaram o senhor. O outro morreu naquela mesma noite, quando realizávamos o segundo assalto do dia. A pasta do pastor tinha uma Bíblia e eu passei a ler quando acordava pela manhã. Depois resolvi entrar nessa igreja. O pastor ficou em choque e começou a chorar, junto com a congregação. Afinal, aquela noite que ele considerava uma noite de fracasso, foi uma noite ricamente abençoada. O culto havia sido feito e conduzido por Deus. Quando tudo parece, irmão, estar dando errado, para Deus é quando começa a dar certo. O que nós tiramos dessa história são 6 lições importantes para nossas vidas. Exerça o teu chamado com dedicação e zelo, independente do número de participantes. Segundo, dê o seu melhor todos os dias, pois cada dia você será um instrumento para a vida de alguém. Terceiro, nos dias piores da sua vida, você ainda pode ser um instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém. Quarto, o dia que você considera como o dia mais infrutífero da sua vida na terra, na verdade, é o dia mais produtivo no mundo espiritual. Quinto, Deus usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. E sexto, nunca diga, hoje Deus não fez nada, só pelo fato dos seus olhos não verem nada. Amém? Que essa palavra fique no teu coração, você reflita sobre ela. Então eu convido agora a abrirmos a nossa palavra de leitura de hoje em Jeremias 9, versículo 23 e 24. Jeremias 9, versículo 23 e 24. Uma história muito bonita, né? Muito bonita, profunda. Diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Declara ao Senhor. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje, acho que de um tema que é muito comum nós encontrarmos ou na empresa onde trabalhamos, dentro da igreja, ou no nosso convívio familiar. O ego. Ego é o problema número 1 da humanidade atualmente. Então nós vamos buscar um entendimento através da palavra de Deus, do estudo de Deus, de que a Bíblia fala a respeito do ego. E esses 2 versículos diz muito a respeito disso. As atuais visões do homem sobre o ego são muito confusas. Todos ensinam a importância de uma pessoa ter uma visão positiva sobre si mesmo. É comum a gente ouvir isso. A Bíblia, por outro lado, não tem nada de bom para falar do ego. Nada. Não obstante, a igreja, particularmente nos últimos 100 anos, tem refletido cada vez mais o que o mundo prega, em vez de pregar o que as Escrituras ensinam. Uma inversão de valores. Podemos ver que o ego define o caráter das pessoas e quão distante elas são de Deus. Toda pessoa arrogante, toda pessoa a gente fala muito do galo com o peito estufado, né? Cheio de ego, né? Eles são totalmente afastados de Deus. Tudo que elas fazem é para si, não para o próximo. É para se satisfazer, mesmo que isso gere dor, tristeza no próximo. E a Bíblia nos sugere que o ego separa o homem de Deus e separa sim, porque ele age com total independência, como sendo os únicos donos da verdade. Nós temos que tomar cuidado,
Porque o ego, ele começa a nascer dentro de nós de uma forma muito singela. Nós não percebemos. Só que ele vai nos dominando, nos dominando, nos dominando. Sabe quando uma pessoa fica arrogante? Quando ela sai de uma situação financeira que é, vamos dizer assim, de médio para baixa, né, pequena, para uma situação de média para alto. Quando ela tem uma evolução financeira, ela se acha o dono da verdade. Já estufa o peito, né, e quer dar ordem em tudo e em todos. Cuidado, isso é um terrível perigo. Por isso que muitas vezes Deus não dá para a pessoa mais do que ela pode ter. Por quê? Porque ela não está preparada para receber. Não está preparada para receber. Veja como Deus é perfeito. Então a Bíblia nos sugere que o ego separa sim o homem de Deus. Porque ele age com independência, como os únicos donos da verdade. Foi por isso que Cristo fez a negação do ego como uma condição para que alguém fosse seu discípulo. Abandonar as coisas do mundo. Abandonar os prazeres do mundo para seguir a Jesus. Deixa tudo e me segue. Então nós conhecemos de onde surgiu o ego, na palavra de Deus. Porque a palavra revela isso. E o ego começou lá no céu. Como assim lá no céu? Foi através de Lúcifer, um anjo ungido que se tornou adversário de Deus. Satanás, porque ele se exaltava a si mesmo. Está lá em Isaías 14, 13 e 14. Vou ler para você. Diz assim: você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, num ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. O ego de Satanás, a arrogância de Satanás. Essa era a vontade própria de Lúcifer em suas afirmações. Subirei, exaltarei, assentarei, serei. O seu ego o fez rebelar-se contra o Criador, contra Deus. E as consequências da sua vontade, todas elas nós sabemos quais foram. Todas elas sabemos quais foram. Aí diz que lá no versículo, em Ezequiel 28:15, diz assim: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Por quê? Porque quis ser maior que Deus. A Isaías 14:15 diz: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Olha a consequência do ego produziu na vida de um anjo de Deus, que era Lúcifer, que se tornou Satanás, um anjo caído. E esse conceito de Satanás, essa forma de agir Satanás, ele começou a manipular os homens. E ele fez isso com o primeiro casal, o primeiro homem e a mulher da história, Adão e Eva, quando ele seduz a Eva. Sua estratégia começou na semeadura das ideias confusas sobre Deus havia dito a Eva. E Eva, então, caiu nas mentiras de Satanás, lá no versículo 5 de Gênesis 3. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então nós temos aqui um início de uma mentira, de um engano, através do ego produzido no coração de Eva e de Adão, e que levou à consequência do pecado. As coisas podem acontecer na nossa vida, meu irmão, minha irmã, que às vezes nós não estamos atentos e não percebemos, e vai nos levar a desviarmos do propósito de Deus, ao engano, porque tudo que foge do que está na palavra de Deus não procede de Deus. Então nós temos, por isso, nos alimentarmos da palavra para sabermos como agir em situações em que Satanás tenta nos manipular. O ato de desobediência de Adão e Eva contra a única ordem proibitiva dada a eles por Deus estabeleceu o pecado e o ego em seu caminho destrutivo. Consequentemente, toda a humanidade ficou separada de Deus e hoje você vê todo mundo buscando satisfazer seu ego, buscando satisfazer seus desejos. Muitos vão na igreja querendo apenas ouvir profecia de prosperidade, de bênção, de riquezas, de bens materiais. Você não escuta ninguém falando assim: eu quero ter dons espirituais.
Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas não buscamos coisas materiais, coisas do mundo, e não as coisas espirituais. Para quê? Para satisfazer o nosso ego. O ego é a escolha do mundo, a vontade e a maneira do homem em oposição à vontade e maneira de Deus. O ego é a única opção que resta para todos que rejeitam a Deus da Bíblia. Ao invés de buscar a Deus, em vez de buscar o sacrifício de Cristo, que é o único capaz de nos libertar desse vírus, que é o ego, dessa enfermidade que entra no nosso coração, na nossa mente. Existem momentos em que queremos fazer prevalecer nossa vontade. São situações em que colocamos nosso eu à frente de tudo e todos, tornando-se egocêntricos, vaidosos, aumentando a nossa autoimportância de forma muitíssimo perigosa. Muitíssimo perigosa. Alimentamos gradativamente os problemas trazidos pelo ego em nossas vidas. Veja que vírus terrível é na vida de um cristão. E hoje vemos isso acontecer, igreja sendo bombardeada nesse sentido. O pregador já sobe no altar com o peito estufado, parecendo um galo de briga, se achando maço, terno, né, de primeira. Eu sou o dono da verdade, ninguém é dono da verdade, a verdade está na palavra de Deus, unicamente na palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus que nós podemos nos libertar dos ataques de Satanás. E Satanás começou a agir sobre a vida do homem, chamando para o coração do homem o ego, o conceito de que ele consegue resolver tudo sem a necessidade da intervenção do Senhor. Foi o orgulho de Satanás que transformou ele em um anjo caído. Outro exemplo é o casal que nós falamos, Adão e Eva, que também desobedeceram a Deus. Por quê? Porque ele instigou-se neles o ego, de quererem ser maior que Deus, de querer ter o mesmo conhecimento que Deus. E isso os afastou do Senhor, afastou do Pai. Provérbios 16, 18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Olha aí, o Provérbios 16, 18, hein? O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Nós encontramos, infelizmente, muitas pessoas escravas do ego, aprisionadas, e só leva elas à ruína. Elas perdem a liberdade, são prisioneiras, infelizes. Eu conheço pessoas assim, nessa situação, se acham felizes, mostram os dentes sorrindo, mas na verdade estão vazias por dentro. Não têm alegria em nada que fazem. Sentem prazer em ver destruir o irmão. Sentem prazer em ver a infelicidade de alguém. Sentem prazer em tocar nas feridas. E a Bíblia nos ensina que o ego perpassa ou posterga os ensinamentos do Salvador. O cristão não pode ser egoísta ou soberbo. Seria uma contradição com todo o preceito de humildade e amor ao próximo que Jesus Cristo nos ensinou. Mateus 23, 12 diz assim: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Palavra de Deus, né? A palavra do homem. A obediência ao Evangelho, aos ensinamentos de Cristo, deve sempre prevalecer sobre nossas vidas, para que o ego seja sufocado e não nos domine. Porque é da natureza humana. Se ele deixar, ele vem nos dominar sim. A Bíblia nos ensina que o ego, ou a autoimportância, ela é terrível. É um veneno para nossas vidas que nos contamina aos poucos e nos leva à morte. Por isso que o livro de Provérbios nos aconselha não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Cristo nos ensinava para segui-lo, para que nós seguíssemos, nós teríamos que renunciar a nós mesmos. O que significa isso? É abandonar as armadilhas do coração do homem, é abandonar o ego, a arrogância, deixar de lado a nossa vontade para que Deus governe as nossas vidas. E aí eu te pergunto, quem está governando a sua vida? Pense sobre isso. Quem está governando a sua vida? Você está embaixo da governança de Deus ou das suas próprias vontades? Ou dos seus próprios desejos? Medite na sua palavra diariamente. Uma das primeiras atitudes que nós temos que tomar
é meditar na palavra de Deus, para só assim conseguirmos vencer as setas malignas do diabo. A Bíblia é um bálsamo de conhecimento para quem a procura. Salmos 1, 2 diz assim, ó, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Quer vencer? Quer pisar a cabeça da serpente? Quer ter vitória em sua mão? Medite na palavra de Deus. Busque a presença de Deus. Deus quer fazer parte de nossas vidas, no dia a dia, em nossas decisões. Não é fácil negar o ego. Praticar os ensinamentos bíblicos não é fácil. Mas saiba que isso é fundamental para que possamos viver bem e felizes. E por fim, em Pedro 3,8 diz assim, e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, estranhavelmente misericórdios e afáveis. Seja bondoso, seja gentil. A dor do seu irmão tem que refletir em você, você tem que sentir essa mesma dor. A alegria do seu irmão tem que refletir em você, você tem que sentir essa mesma alegria. Muitos não conseguem viver com a alegria do irmão. Onde está o amor ao próximo como a ti mesmo? Coloquei na gaveta, na última gaveta lá e guardei lá, esqueci, está meio empoeirado lá. Ou nós praticamos as vontades do Senhor, ou nós vivemos segundo o Senhor, ou nós vivemos segundo o mundo. E é claro que lutar contra o nosso próprio ego não é fácil. Ainda assim devemos nos nortear sempre por aquilo que agrada a Deus, vigiando para que possamos ser humildes e obedientes, seguindo a vontade de Deus. O que demanda do nosso eu não pode jamais ser mais ou tão importante quanto o que vem do Pai. Do Pai. Se isso acontecer, para, ajoelha e ora ao Senhor. Não se esqueça, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Tiago 4,6. É isso que a Bíblia nos ensina. Deus quer nos usar de forma milagrosas. A liberdade virá através da ajuda do Senhor às nossas vidas. E Ele pode nos libertar do nosso ego. O impossível acontece quando nós ouvimos a voz do Senhor, a voz de Deus que fala através da sua palavra. Então não perca essa oportunidade. Busque a presença de Deus, se alimente da palavra de Deus dia a dia e você será um vitorioso em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Querido Deus, amado Pai, Tu nos ensinaste através da sua palavra, Pai querido, aquilo que não lhe agrada, Pai, aquilo que contamina o coração do homem, Pai amado, o ego, Pai, aquele que deseja ser autossuficiente, Pai, independente do agir de Deus, Pai. Isso não agrada ao Senhor, Pai. Então, se isso está acontecendo em nossos corações, Pai, nos livra agora, Pai, nos limpa. Tira de nós esse vírus, essa doença, Pai querido. E nos dá um coração, Pai amado, misericordioso, Pai amado. Um coração em que nós sentimos o que o irmão sente, Pai amado. Amor ao próximo, Pai querido. Para que possamos ser abençoados em Cristo Jesus, Pai. E não vivamos os enganos do homem, Pai. Os enganos do mundo, Senhor. É o que eu te peço para teu povo em Cristo, Pai querido. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a sua igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Glória seja dada a ti, Senhor.